do pleno poder celestial, teu poder, teu poder, teu poder. Graças a Deus. Meus queridos irmãos, nós queremos nessa oportunidade dar bem-vindo, né? Quem sabe irmãos das nossas congregações, mesmo que tivemos aí nesse final de semana a nossa grande festa, né? Mas quem sabe alguém está conosco nessa oportunidade do campo. Nós temos alguém, eu peço para colocar de pé. Se porventura houver alguém do campo, eu peço para estar de pé. Nós queremos receber. Parece que não temos, né? De outros campos, nós temos alguém conosco nessa oportunidade, eu peço para colocar de pé. Temos alguém de outros campos? Não temos. Outros ministérios, né, que esteja participando conosco, temos alguém? Parece que não, né? Irmãos que estavam de viagem, há dias não veio à igreja, trabalho, eu passei, temos alguém? Também não. A família mesmo hoje, né? Novos convertidos, se tem, eu quero pedir para colocar de pé, embora nós estamos tendo lá a reunião com o pastor Moreira, mas se porventura alguém aqui dentro, temos lá atrás, muito bem. Mais alguém? Vamos saudar? Bem-vindo, né? No nome de Jesus, Deus abençoe e cumprimente Ele sauda nessa oportunidade. Nós queremos dar bem-vindo aos pontos, né? Como sempre temos feito aqui também, lá da Vila Odete, o pastor Reginaldo, peço para colocar de pé, juntamente com ele, todos os irmãos da Vila Odete. Muito bem, Deus abençoe os irmãos, viu? Alto Refúgio, pastor Valdetino, demais irmãos, por favor, coloque de pé, estão presentes aí, né? Deus abençoe também os irmãos, né? Lá do Valéria, o Antônio Tereza, demais irmãos do Valério Perillo, por favor, coloque de pé. Está aí, Deus abençoe. Pastor Alceu, Conjunto Fraternidade, Vila Mutirão, demais irmãos, muito bem, muita gente também, né? Deus abençoe os irmãos. Monginoir, setor comercial, todos os irmãos, por favor, muito bem. Deus abençoe. Bom Wagner, Parque Alvorada, todos os demais irmãos do Parque Alvorada, né? Por favor, coloque de pé. Deus abençoe. E por fim, irmão Vardivino de Brito, peço para colocar de pé. Todos os demais irmãos lá do Veredas, né? Está aí os irmãos. O que diremos aos irmãos? Bem-vindos. Em nome de Deus abençoe, né? Todos são bem-vindos nessa noite, embora, como diz o pastor Dilon, todos são aqui da sede mesmo, mas cada um tem o seu ponto de trabalho. Estão desenvolvendo, né, o trabalho. Parece que eu vi a Ferraz entrando aqui dentro, meu Deus, não será que eu enganei? Cadê? Está lá atrás a irmã Ferraz. A irmã Ferraz está lá no Pará, passando uma temporada lá. O que diremos a irmã Ferraz? Bem-vindo, irmã Ferraz. Deus abençoe, viu? É bem-vindo mesmo. Meus queridos irmãos, nosso pastor presidente não está presente hoje, é o aniversário do pastor Oídes, né? E ele está lá, compareceu para estar participando com os irmãos daquele momento, e há dias já vem falando sobre esse aniversário, e ele está lá com os irmãos, né? E hoje, terça-feira, como eu já havia dito aos irmãos, nós vamos assim, dando a oportunidade aos irmãos para sempre estar ministrando. Eu acho que cada um sente um peso da responsabilidade, né? Eu vejo o seguinte, hoje ainda avisa, né? Hoje ainda avisa, eu já disse aos irmãos, mas eu já passei aperto assim de não avisar, né? Chega assim, pô, o senhor vai dar terça-feira hoje aí, né? Não avisava não, o negócio era meio, acabou que tinha que vir já preparado mesmo, né? O pastor Justo não media a camisa para um presbítero ser consagrado numa reunião trimestral na época. Na próxima terça-feira ele falava, irmão, escolhe um lugarzinho para você aqui em cima e você vai dar a terça-feira hoje, né? Era desse jeito, ele
Não avisava o camarada não, né? Eu lembro muito bem, quando eu fui consagrado a evangelista, e ele fazia uns testes, era assim, sabe, com o camarada. Eu estava debaixo de uma caminhonete, arrumando o câmbio de uma caminhonete. E o pastor Moreira foi o mensageiro. Chegou lá por volta das 4h30, 5 horas da tarde, e quem é mecânico sabe, bom, Vardinho, primeiro câmbio da C10, você pegava ele, colocava aqui no peito para encaixar, né, Vardinho? E eu estou lá de baixo tentando encaixar o eixo piloto lá, o pastor Moreira chegou, Pai do Senhor, ó, o pastor Justo mandou falar que a terça-feira é sua hoje, Pai do Senhor, Moreira vem cá, foi embora, né? E eu já larguei esse câmbio, fui tirar a graxa da unha, aquela coisa, né? E era desse jeito, né? Então, era num aperto. Nós fomos para Palmeiras, a irmã Otávia lembra muito bem disso, e o pastor Justo era o pregador da noite, naquela noite. E eu fui doente, ele me convidou, cantava mais um Vanderlei, vamos lá para você cantar um hino? Vamos, pastor. Eu fui doente, febre, né? E o desenrolado do culto, muita gente foi, muita gente, o ônibus cheio, chama viva, e vai desenrolando o culto. Aí o pastor Justo, o pastor Moacir falou, ó, logo após o louvor, aí o pastor Justo vai estar pregando a palavra. Ele só cutucou em mim, sentado ao lado dele assim, falou, ó, eu só vou saudar a igreja, você vai pregar, viu? Eu dei vontade que Jesus me fizesse dar um desmaio aquele dia, né? A terra abrisse, eu fosse embora, né? Eu não abri a Bíblia, falei, não vou abrir Bíblia aqui, para que abrir Bíblia aqui, né? Para quê? Fechei os olhos e falei, Jesus, tem misericórdia de mim aqui agora, me acorde aqui, né? Eu lembro até hoje, Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Eu devo ter pregado uns 20 minutos, 25 minutos. Eu estava com febre, quando eu terminei eu tinha sarado da febre, né? Eu tinha sarado da febre, né? E naquela noite, 8 pessoas entregaram ao Senhor Jesus. Aquele dia foi a chamada do Jabes. Eu lembro como se fosse hoje. O pastor Justo saiu carregando a sua maletinha. O Jabes, todo mundo saiu. O Jabes ficou chorando no banco. Lá o tempo todo. Eu lembro que ele bateu a mão no ombro dele e falou, deixa ele chorar. Eu lembro como se fosse hoje, né? Então, é assim mesmo, né? E hoje, nós vemos aí o pastor, eu ministrei, o pastor Moreira, o pastor Eurípides, hoje o pastor Alceu vai estar trazendo aqui a palavra para nós. Eu avisei para ele, pastor, a próxima é do senhor, né? E pastor Alceu com toda a oportunidade. Graças a Deus. Quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor. E nós estamos aqui na presença do Senhor, sabendo que Ele está aqui conosco. Nós não estamos sozinhos nesta jornada. Pastor Josuel, Deus há dias já Ele liga para mim e fala assim, pastor Alceu, terça-feira hoje é sua. E eu falei, pastor Josuel, eu estou em Anápolis, daqui eu estou indo para Goiânia, e só vou chegar tarde da noite aí, não vou poder nem assistir a terça-feira, eu não posso. Aí eu escapei dessa, né? Aí ele falou assim, mas pode ficar no óleo que você não vai escapar da outra não. E ele liga para nós de novo, né? E eu fiz de tudo para esquivar. Passa de mim esse cálice, né? Mas não faz a minha vontade não, faz a tua vontade, né? Ele até... Não, faz a vontade. Se for da vontade de Deus, vontade do Senhor, nós vamos estar aí. Eu sei que não será como os demais que tem aqui, teve tido a oportunidade de trazer aqui a palavra da terça-feira, né? Porque nós reconhecemos a nossa limitação, sabemos né, de onde nós vimos e o que nós podemos fornecer, o que nós podemos entregar. De nós mesmos, nada. Se os irmãos estão pensando assim,
que o pastor Alceu tem um ribuliço para entregar dele aqui, errado. De mim mesmo não tem nada para entregar. E até não foi falha minha, não. Eu peguei a minha Bíblia lá em casa e procurei, e não fiquei satisfeito, não. Peguei uma versão diferente, procurei, tornei a pegar outra versão, comecei a procurar, né? E procurei um dicionário e procurava, e fui para frente do computador ver se eu achava uma versão diferente, procurava, e foi até que eu falei assim, Jesus, é só o Senhor mesmo, porque não adianta, eu não dou conta, é o Senhor mesmo, eu não dou conta. Aí eu pude entender que nós não somos nada mesmo, mas quando nós entregamos tudo nas mãos do Senhor, Ele tem algo, porque esta igreja é dele, pertence a Ele. Ele sabe o que cada um de nós necessitamos, o que cada um de nós precisamos ouvir, Ele sabe. E eu pude entender então que Deus, Ele é tudo na nossa vida, tudo mesmo. Vamos colocar de pé? Abre a sua Bíblia na primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4, e os irmãos orem em espírito aí, para que Deus possa estar aqui me abençoando nesta noite, estar comigo aqui nesta noite. Vamos fazer uma leitura aqui, eu quero ler, e os irmãos podem acompanhar aí, 1 Timóteo, capítulo 4, vamos ler aqui alguns versículos. Ora, o Espírito afirma expressamente, aleluia. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores, a ensino de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência, que proíbe o casamento, existe abstinência de alimentos, que Deus criou para serem recebidos com ação de graça pelos fiéis e por todos quanto conhece plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom, e é recebido com ação de graça, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Expondo essas coisas aos irmãos, será bom ministro de Cristo Jesus, alimentando com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Mas rejeita as fábulas profanas de velhinhas caducas, exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade em tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Fiel é a palavra e digna de inteira aceitação. Ora, é para esse fim que labutemos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Ordena e ensina as coisas. Ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino.
Não te faças negligentes para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita essas coisas, e nelas ser diligente, para que o teu progresso a todo seja manifesto. Tenha cuidado de ti mesmo, da doutrina, continua nesses deveres, porque fazendo assim, salvará tanto a ti, quanto aos teus ouvintes. Vamos orar mais uma vez? Querido Deus, uma vez mais eu estou na tua presença, Senhor Deus, nesta noite. Pai, sabemos que o Senhor está presente aqui conosco nesta noite, Senhor Deus. Pai, nós queremos, Senhor Deus, a tua presença, Senhor Deus, nós não somos nada. Mas o Senhor é tudo na nossa vida, Senhor. Ó Pai, esteja aqui conosco, nos abençoando, Senhor Deus. Ó Pai, queremos que o Senhor venha entregar aquilo que o Senhor nos deu, que possamos entregar para a tua igreja nesta noite. Deus, nós te pedimos a tua bênção e te agradecemos. Amém. Graças a Deus. Irmãos, o apóstolo Paulo mandou essa epístola a Timóteo, que está aqui no capítulo 4. E eu observava, lia, relia, tornava a ler, lia em outra tradução, procurando entender o que o apóstolo Paulo estava enviando para Timóteo, para que Timóteo pudesse alertar os crentes, os cristãos, os fiéis, os filhos de Deus, a igreja do Senhor Jesus. E nós podemos aqui observar que o apóstolo Paulo, ele expressava a respeito da apostasia. E preocupado, ele dizia para Timóteo: olha, Timóteo, eu quero te dizer uma coisa. No fim dos tempos, alguns irão apostatar-se. O apóstolo Paulo, preocupado, ele dizia para Timóteo essas palavras: no final dos tempos, vai haver, no meio dos crentes, no meio da igreja, no meio dos filhos de Deus, alguns que vão esfriar, distanciar, afastar, e de repente não estão mais no meio do povo de Deus. Vai acontecer, Timóteo. E eu quero te alertar, para que você também venha alertar a igreja, para que você também venha introduzir, para que você também possa estar dizendo aos fiéis acerca desta apostasia. Bom, e eu lia e observava, mas o que podemos fazer? O que podemos fazer, irmão Amauri, acerca da apostasia? Obreiros, o que podemos fazer? O que pode estar nas nossas mãos para falarmos acerca deste mal dos últimos tempos, que o apóstolo Paulo dizia para Timóteo? Eu tive a audácia, fui audacioso ali em casa hoje, e convidei o pastor Dilon, convidei o pastor Jaçoel. Lembra, pastor Jaçoel? Lembro não, né? Pastor Moreira, os demais pastores, né? Eurípides.
e comecei a observar essa palavra e pensei assim, será que os nossos líderes têm algo especial para nós? Tem algo especial para nós? E lendo aqui, eu pude ver que cai sobre os nossos ombros, sobre a nossa responsabilidade, sobre a responsabilidade dos líderes de falar sobre a apostasia, para que nós pudéssemos estar com os nossos ouvidos atentos, para que nós possamos estar com os nossos olhos abertos, para sabermos aonde estamos colocando os nossos pés, para sabermos por onde caminharmos, para onde trilhar os nossos caminhos. É responsabilidade nossa orientar. E eu dizia então, na minha imaginação, para os nossos pastores, porque lógico que foi só na minha mente, né, que eu convidei os nossos pastores para estar comigo ali. E eu imaginava comigo ali, né, o que cabe? Como é a nossa liderança? E eu pude tirar aqui deste texto alguma coisa, e eu quero que a igreja venha refletir comigo nesta noite, acerca de isso aqui que eu tirei, e os irmãos hão de analisar também, segundo aquilo que eu tirei da palavra, da Bíblia. Não fui eu que escrevi não, tirei daqui de dentro. Os irmãos vão de analisar comigo a nossa liderança. A nossa liderança. O que é necessário? Olha, a responsabilidade do ministro em face à apostasia. Primeiro, expor. Primeiro, expor a doutrina dos apóstolos. Expor. Está nos 6 primeiros versículos que nós lemos, especificamente no versículo de número 6, que diz assim, olha, expondo essas coisas aos irmãos, será bom ministro do Senhor Jesus. Ouça a igreja e olhe atentamente para os nossos líderes. Estão expondo a palavra, estão expondo esta palavra, estão anunciando esta palavra, para que essa apostasia, ela não venha atingir o membro, um líder, um obreiro, porque todos nós estamos sujeitos a cair nesta apostasia, meu Deus. E o apóstolo Paulo falou assim, olha, expõe estas coisas aos irmãos, e será um bom ministro do Senhor Jesus. É somente expor, é somente falar, é somente anunciar, é somente ficar aqui em cima e dizer para a igreja aquilo que o Senhor tem para nós. E a igreja começa a captar, começa a entender o que Deus quer, o que Deus tem, né? E a chama arde. E essa apostasia, pastor ao seu, mas eu quero te dizer uma coisa,
Por aí afora, tem gente que tem uma facilidade tão grande de expor essa palavra, tem uma facilidade tão grande de expor, conhece esta palavra de tal forma, e olha que tem muita gente por lá que não quer nada com Deus. Mas, para complementar aqui o versículo de número 6, ele diz assim, alimentado, ele diz assim, expor a palavra, expor essas coisas, será bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrinas que tem seguido. Talvez eles expõem bem, irmão Clodoaldo, mas eles não alimentam da fé que só Cristo pode dar. Expõe, tem uma oratória bonita, tem uma facilidade tremenda, mas não possui a fé genuína do Senhor Jesus. E também não participa da boa doutrina. Ele mesmo não quer saber de nada. Até que anunciar, ele anuncia, mas ele mesmo não tem nenhum compromisso com a palavra de Deus. É como os fariseus, ata fardos pesado e joga nas costas dos outros, mas ele mesmo sai livre, sem compromisso. O apóstolo Paulo, ele começou dizendo para o Timóteo, assim, Timóteo, é preciso expor esta palavra, para que você seja um bom ministro. É preciso expor. É preciso expor essa palavra. É preciso. 2. O apóstolo Paulo falou para Timóteo assim, Timóteo, você precisa expor e precisa rejeitar. Pela força de uma piedade profunda, aquilo que é errado. Precisa rejeitar. Além de expor, o apóstolo Paulo falou assim, olha, Timóteo, você também precisa rejeitar. Tem misericórdia, meu irmão. Rejeita, está aqui no versículo de número 7, ele disse, olha, mas rejeita as fábulas profanas de velhinhas caducas. Rejeita, não aceita que o mundo venha enfiar de goela abaixo qualquer doutrina no seio da igreja, para que o povo não venha tornar apóstata, para que o povo não venha apostatar-se na fé. Não aceita não, Timóteo, rejeita. Eu observo de vez em quando os nossos líderes, eu já vou falar logo de uma vez, principalmente o pastor Dilon. Observo, os irmãos também já observou. Quantas das vezes, aqui em cima deste mesmo púlpito aqui, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele fala, irmão, não faz isso não, irmão, pelo amor de Deus. Nosso corpo, ele não é mercadoria de promoção para ficar jogado por aí, não. Rejeita. Quantas das vezes eu já vi ele falar aqui, eu falei assim, irmãos, se quiser fazer, faz, mas eu não liberei, não. Rejeita. O apóstolo Paulo falou assim, rejeita pela força de uma piedade profunda aquilo que é errado. Nós temos visto os nossos líderes aclamarem sem cessar, constantemente, aqui nessa tribuna, aqui nesse púlpito, aquilo que é errado, para que a igreja possa ser instruída no caminho que deve andar. Instruída. Eu observava, pastor Rafael. Lá em casa eu olhava esse aqui, e falava assim, gente, que bênção, que maravilha. Não é à toa que o campo de Itapuranga
essa bênção. Todo mundo que vem aqui fala que aqui é uma igreja diferente, diferenciada. Terceiro, o apóstolo Paulo diz para Timóteo assim: Timóteo, para que essa apostasia não venha tomar conta no seio da igreja, o ministro, ele é preciso ordenar as coisas certas com toda a autoridade pastoral. Com autoridade pastoral, precisa ordenar, está aqui no versículo de número 11, ordena e ensina estas coisas, ordena, diga para a igreja o que tem que fazer, Timóteo, fala para a igreja, ordena, diz, ensina a igreja o que deve fazer, com autoridade pastoral. Você foi ungido, através da profecia, foi dito para você, e foi colocado sobre você a unção também, através da oração de imposição de mãos. Está sobre a sua responsabilidade, Timóteo, está sobre a sua responsabilidade, ordenar as coisas certas. Diga para a igreja como é que se tem que fazer, o caminho que tem que trilhar. Ensina, Timóteo, a palavra, ensina a palavra. Nós podemos ver por aí que tem muitos, mas muitos líderes por aí que têm um conhecimento pleno da palavra, mas não tem coragem de falar a verdade. Foi dito aqui no domingo, pastor Moraes, foi dito aqui, essa verdade, ela não pode ser dita por todos, não é todos que têm coragem de falar essa verdade, não é todos que têm coragem de expressar a verdade, porque talvez essa verdade pode trazer uma reflexão contrária na vida da pessoa, e a pessoa pode talvez ficar prejudicada, e ele não quer sair prejudicado, então ele deixa de falar a verdade. Mas o apóstolo Paulo, ele falou assim: não, Timóteo, é necessário ordenar as coisas certas, com autoridade pastoral. É preciso. Quarto, o apóstolo Paulo disse para Timóteo assim: Timóteo, você tem que tornar padrão, para que você possa dizer para a sua igreja, para a igreja que você está na frente, para os seus liderados, para que a sua palavra possa surtir efeito, para que o que você disser possa surtir efeito, você tem que se tornar padrão. Tem que se tornar padrão, porque preceitos sem padrão são vazios, são palavras vazias, ocas. E o apóstolo Paulo, ele mesmo disse que, lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1, ele disse a palavra, falou assim: olha, sede os meus imitadores, como eu sou de Cristo. O apóstolo Paulo teve a coragem de dizer para o povo assim, falou assim: pode me imitar, eu sou o padrão, pode me copiar, pode espelhar em mim, eu sou o padrão, pode me imitar, porque a pessoa que eu tenho imitado não é nada ou ninguém menos do que o Senhor Jesus. Eu trago nas mãos a marca dele, o sangue dele corre nas minhas veias, o meu coração está cheio dele, e a minha boca só pronuncia coisas dele. Então vocês podem me imitar,
porque eu sou padrão. Como eu queria ser o imitador dos nossos pastores e trilhar os mesmos passos assim. Ó, onde ele pisa, eu piso. Onde ele pisa, eu piso. Veja o versículo. Eu observava este texto, eu observava para os nossos líderes e falava comigo mesmo, Esther, tranquilamente eu posso seguir os nossos líderes, sem medo de errar, irmã Otávia, sem medo de errar. Não é como o pastor Moraes disse aqui na pregação, não, que falava, mas não condizia daquilo que ele falava. E lá na igreja, às vezes tinha gente que, boa, mas não podia conhecer a verdade, porque ele não era padrão, ele não podia, o povo não podia espelhar nele, porque aquilo que estava fazendo era errado. O apóstolo Paulo falou assim, não, tem que ser padrão, Timóteo, tem que ser padrão. Em quinto, o apóstolo Paulo falou assim, olha, Timóteo, mais uma coisa, eu quero dizer para você, que você precisa ser uma pessoa aplicada. Aplica em todas as partes do culto. Primeiro, a leitura da palavra de Deus. Isso é uma coisa indiscutível nos nossos dias atuais, na nossa igreja. Segundo, você precisa ser aplicado à exortação. Isso é uma coisa indiscutível nos nossos dias hoje. Terceiro, você precisa ser aplicado ao ensino. Isso é uma coisa indiscutível nos nossos dias atuais. O quanto nós somos ensinados. O quanto nós somos ensinados. O quanto os nossos líderes têm gastado tempo estudando a palavra, orando, buscando de Deus, para entregar o ensino vindo diretamente de Deus para as nossas vidas. Nos ensinando, dedicando, com toda dedicação. Dessa forma, a igreja do Senhor Jesus Cristo torna-se uma igreja intocável pela apostasia. Certo? Intocável. Pastor Gersoel, eu observava aqui e concluí então que na igreja Assembleia de Deus de Itapuranga, os nossos líderes encaixou direitinho nessas palavras aqui. E não foi eu que escrevi não, viu, irmãos? Porque eu também, se eu fosse escrever, eu não ia escrever nada diferente também. Mas isso aqui eu tirei de dentro da palavra. Eu não copiei nadinha de mim mesmo. Eu tirei de dentro da palavra. E se eu fosse escrever também, eu não ia escrever coisas diferentes. Mas isso aqui eu tirei de dentro da palavra. E eu concluí então, pastor Jaciel, que na igreja de Itapuranga não existe apostasia. Ou existe? Olha, irmãos, Lama suribicante, o imaná, suribicante, o imanária. Eu observava que com toda essa dedicação, irmão Vanilson, com todo esses requisitos que o apóstolo Paulo enviava para Timóteo, com as responsabilidades de expor, de rejeitar, de ordenar, tornar-se padrão, aplicar-se na palavra, tudo isso eu pude entender que mesmo assim a apostasia está no nosso meio. Está no nosso meio.
mas eu pude dar glória a Deus, eu pude glorificar ao Senhor Jesus Cristo, porque não está mais sobre as nossas responsabilidades, porque os nossos líderes estão falando. Olha, essa apostasia, ela possui 3 elementos. O primeiro elemento, a fonte. O segundo, o ensino. O terceiro, os agentes. E até os agentes acho que é o primeiro. Os agentes é o primeiro elemento dessa apostasia. Quando Paulo escrevia, ele escrevia para uma igreja. Ele escrevia para Timóteo, para que Timóteo pudesse alertar uma igreja. Ele escrevia para um povo crente. Os agentes desta epístola que Paulo escrevia era a igreja. Os agentes somos nós, a igreja do Senhor Jesus. E o apóstolo Paulo, ele dizia para nós o que está escrito aqui no versículo de número 1, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostarão da fé. O apóstolo Paulo dizia para nós hoje que quem falava era o Espírito Santo. Ele não estava dizendo dele mesmo, ele não estava dizendo das suas próprias palavras. Quem está afirmando é o Espírito. Que nos últimos tempos alguns iam apostatar, e não tinha como, mesmo tendo essa dedicação, mesmo tendo esse trabalho, alguns iam apostatar-se, ia esfriar-se, ia desviar-se, ia afastar-se do rebanho, porque quem dizia era o Espírito que dizia para o apóstolo Paulo, era o Espírito Santo. Um dos agentes que o apóstolo Paulo estava dizendo, este agente estava direcionada à igreja. A direção que ele queria citar era a igreja. Esse agente sou eu, pastor Alceu. O apóstolo Paulo estava dizendo para mim, pastor Alceu, cuidado, porque nos últimos dias alguns vão apostatar da fé. Fica firme. Fica firme, igreja. O apóstolo Paulo está dizendo para você, fica firme. Não olha para a direita, não olha para a esquerda, não olhe para trás. Olha para o autor e consumador da sua fé. O apóstolo Paulo está dizendo essas palavras. Fica firme. Fica firme. Não desiste não. Não desiste não. Não deixa que esta miséria da apostasia venha entrar na sua vida e você começa a esmorecer, começa a desistir, começa a abandonar. Eu não quero mais fazer parte do grupo de familiar, reunião familiar. Eu não quero fazer mais parte do conjunto Renascer. Eu não quero mais fazer parte do conjunto vocal Chama Viva. Eu não quero fazer mais parte da orquestra. E começa a esfriar, e começa a afastar. Não deixa, fica firme. O apóstolo Paulo está avisando para os agentes que é a igreja. Toma cuidado. O primeiro agente que o apóstolo Paulo falou é a igreja. O segundo agente, espírito enganadores. Espírito enganadores. Mesmo, irmão, olha aqui, presta atenção. Mesmo sendo usado pelo Espírito Santo aqui no púlpito, trazendo algo para nós assim, tão maravilhoso, algo que nós vimos, que vem diretamente de Deus. Tem muita gente que está dando ouvido a espíritos enganadores lá fora, observando espíritos enganadores lá fora. Espírito enganadores, tem tanta gente com espírito enganadores lá fora, ensinando
ensinando, e muita gente aqui de dentro prestando atenção lá fora. Mas, pastor Alceu, eu não presto atenção no que os outros falam lá fora, não. Mas quem sabe você presta atenção no seu amigo, no seu colega. Às vezes até faz parte do hall de membro da igreja. Está assim meio, querendo que já apostatar. E você começa a dar ouvido a ele e começa a concordar com as opiniões dele e dizer: é mesmo, é verdade, eu concordo, eu aceito, é assim mesmo, é desse jeito mesmo. Assim você está dando vazão a esse espírito de enganadores, que estão enganando a muitos mesmo, pensando que tem coisas boas, pensando que tem coisas especiais, trilhando por um caminho que no final dele é caminho de morte, é caminho que leva à perdição, espírito enganadores. Olha, o apóstolo Paulo fala de novo, mais em um elemento aqui, que é o ensino, O ensino, versículo 1, primeiro o ensino e depois espírito enganadores, ensino de demônios, Primeiro os agentes, depois o ensino enganadores e depois uns ensino demoníaco, verdade, tem muita gente que observa, coisas aí que vê que é uma coisa. Se nós olharmos para a palavra de Deus, lá em Atos, Atos mesmo, quando Pedro diz para Ananias: porque mentiste ao Espírito? Você mentiu, deixou ser enganado. Esse maligno, desse espírito mentiroso, esse espírito demoníaco entrou na sua vida, Ananias, e você veio até aqui e mentiu, e reservou algo para você. E esse espírito demoníaco, ele tem estado nos nossos dias atuais, atuando na vida de muita gente, atuando na vida da igreja, querendo, se não está atuando, ele está aí ao derredor. Nós que temos ao nosso derredor algo, um anjo acampado ao nosso derredor, nos protegendo ao nosso redor, mas ao nosso derredor está o inimigo querendo nos estraçalhar, querendo nos derrubar com mentira, com os ensinos demoníacos. Mas que nesta noite esta palavra possa ser edificada na sua vida, no seu coração. Que essa palavra possa estar, falando melhor na sua vida. E que este ato, ou esses elementos apóstatas, não possa atingir a sua vida. E que você possa observar que daqui de cima, sai palavras de vida eterna para a sua vida, palavras que te levam para o céu, palavras que Deus entrega para o anjo da igreja, palavras que Deus dá para ele, que ele busca nas madrugadas, que Deus dá para ele e que conduz essa igreja para o céu. Ela vem daqui de cima, nos ensina o caminho que vai para o céu. E que o apóstolo Paulo disse para Timóteo, nós possamos observar que nós temos aqui na nossa igreja, nós temos aqui todos os itens que eu vi aqui, onde eu li, eu anotei. Os 5 itens, eu não pulei nenhum, eu não escolhi nenhum, e nenhum saiu fora dos nossos padrões, nenhum. Porque nós estamos incluídos, porque nós estamos no centro da vontade de Deus. O centro da vontade de Deus. Nós estamos aqui, não é direcionado por um homem,
mas nós estamos aqui na direção de Deus. Um homem conduzindo a igreja na direção de Deus. Nós estamos aqui na direção de Deus, e que Deus possa falar melhor na vida de cada um, que Deus possa abençoar ricamente os irmãos que nos atolerou aí esses minutos, e que Deus abençoe o nosso pastor, que nos confiou, viu? Não é fácil, gelei, feito um picolé, mas Deus me deu essa vitória, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Deus abençoe o pastor Alceu, né, por esta palavra, e eu acho que nós possamos estar meditando, e que na verdade eu estava analisando a questão da apostasia. Quem apostata é crente mesmo, né? Quem apostata é crente, né? E nós corremos o risco. Hoje eu conversava com o irmão, e nós falávamos a respeito do movimento que nós tivemos, quantas pessoas tiveram aqui visitar a igreja, né? Até falei na oração missionária hoje, a respeito desse processo. Quantas pessoas visitaram a igreja, só houve uma conversão. E aí a gente fica perguntando, por quê? Por que disso aí? A Bíblia diz, irmão Vadetino, que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Se nós for olhar para as pessoas, não adianta pregar não, o povo não quer nada com Jesus mesmo não. Mas um dos fatores, eu estava analisando aqui, a pluralidade da palavra, isto é, esse evangelho mistificado que tem surgido, o neopentecostalismo, tem dificultado muito a pregação do evangelho. As pessoas, quem é que está com a verdade? Aonde está a verdade? Lembra que eu dou? Quem é que está com a verdade? Aonde é mesmo que está a verdade? Aí, a falta de curiosidade, de informação, de questionar, como diz o pastor Moraes, as pessoas acomodam, não é? Isso é, eles não conhecendo Deus. Agora, o que mais inquieta é que nós, que já temos conhecido a palavra de Deus, às vezes nos conformamos com a situação, não é? Corremos um risco muito grande. Mas o apóstolo Paulo, quando ele escreveu aos Efésios, capítulo 6, o versículo de número 10, aqui diz: "No demais, irmão meus, fortalecei-vos no Senhor, na força do seu poder, revestir de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas cilada do diabo." O inimigo chega sorrateiramente, primeiro, lança um desânimo no crente, irmão, aquele desânimo, aquela coisa, né? E ele nem percebe. Eu aprendi uma coisa com o pastor Silas, e nunca vou esquecer disso, já repeti isso aqui várias vezes e repito. Dizer que o dia que ele estava mais ruim é o dia que ele ia para a igreja. O dia que você está bom, não precisa não, Esther, está tudo bem. Mas aquele dia que está ruim, não vou lá, hoje é que eu tenho que ir. É aquele dia que você tem que vir mesmo. É aquele dia que você tem que vir, né? Então, que Deus abençoe o pastor Alceu, que Deus abençoe a todos os irmãos, né? Nós queremos pedir aos nossos diáconos, que levanta a oferta, que sempre tem ajudado alguém aí, né? Sempre tem ajudado alguém. E quer que levanta a oferta quando nós dar aqui os avisos, né? Hoje, amanhã, quarta-feira, temos aí o trabalho de oração, liderado pelo pastor Sebastião Camargo. Na quinta-feira temos ensaios. Na sexta-feira teremos os grupos familiares, que tem sido uma bênção, né? Nós temos visto o Senhor estender as mãos sobre esse trabalho. Quero, você que não faz parte, que gostaria de fazer parte, procure um grupo, né? Lá mesmo no ponto, pode nos procurar aqui, vamos encaixar. Faça parte desse trabalho, não fica quieto lá em casa não, comece a fazer alguma coisa para o Senhor Jesus, né? Na sexta-feira. Sábado teremos a reunião com os professores da Escola Bíblica Dominical. Domingo de manhã teremos a Escola Bíblica. E à noite teremos um grande culto de louvor e adoração a Deus na direção da mocidade. E a congregação de Eitoraí vai estar cooperando aqui no trabalho. Teremos também, na sexta-feira, após a reunião do grupo familiar, a vigília com a mocidade. A mocidade já está orando aí para o congresso, né? O Comadecite, que vai estar acontecendo no mês de fevereiro. Nós queremos pedir aos irmãos que orem, estamos batalhando aí. Hoje eu pedi a Dênica para anotar alguns telefones, para a gente fazer alguns contatos de irmãos que vão estar conosco aqui, e precisamos de orar, né? Nesse sentido, eu tenho orado, buscar Deus para que Deus dê direção, e os irmãos orem também nesse favor, né?
para que nós possamos estar sendo dirigido pelo Espírito Santo de Deus, aquilo, fazer a vontade de Deus, que seja feita a vontade do Senhor, né? Então, que Deus abençoe. Agenda de oração, das 5 às 6 o tempo se encontra aberto, das 8 às 9 oração na direção das irmãs, das 3 às 4 oração missionária, né? Muita gente orando conosco aqui na parte da tarde, Deus tem abençoado. Que Deus em Cristo abençoe. Temos aqui um pedido de oração, o irmão Geraldo Carlos, né? O irmão Ferraz está pedindo que o irmão Geraldo Carlos vai fazer uma cirurgia amanhã. Vamos estar orando em favor do irmão Geraldo, né? E para que Deus estenda as mãos e tudo corra bem. Amém? Deus em Cristo abençoe a todos os irmãos. Estamos terminando aí de recolher a oferta, né? Que Deus possa estar abençoando uma vez mais o pastor Alceu, né? E trouxe aí a palavra, e que essa palavra possa ser como despertamento na nossa vida, né? E que nós possamos a cada dia estar atento para os acontecimentos dos últimos dias, e que não deixamos a chama do Espírito Santo de Deus apagar em nossos corações, e que nós possamos estar cada dia mais firmes, sabendo que a nossa salvação está agora mais perto do que quando aceitamos a fé. Amém? Que Deus abençoe a todos. Vamos postar de pé, vamos orar, agradecendo a Deus neste momento por esta reunião maravilhosa. Deus abençoe a todos que aqui vieram nessa noite, né? No nome de Jesus. Vamos orar também pelo retorno do pastor Odilon, que está vindo agora à noite. E viajar à noite para mim é difícil, eu tenho dificuldade para estar viajando à noite, mas vamos orar para que Deus o traga em paz também. Senhor nosso Deus, nosso Pai, queremos te agradecer neste momento pela palavra, por tudo quanto o Senhor tem feito aos nossos corações. Pai, é no nome de Jesus que nós agradecemos o Senhor e pedimos também as tuas bênçãos sobre a tua igreja, sobre os teus filhos que aqui adentraram essa noite, e que nós possamos voltar para os nossos lares, voltando o nosso coração ardendo para estar cada dia mais observando a tua palavra. Leva os teus filhos em paz aos vossos lares. Dê uma noite de paz, guardando-os com as mãos santas e poder, livrando-o de todo mal. Pai, tudo isso nós pedimos e agradecemos já, no nome de Jesus Cristo, teu Filho. Amém. Levanta essa mão para o céu. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, não só hoje, mas para todos sempre. Digam amém. Deus abençoe a todos no nome de Jesus.